Essa definitivamente não é uma questão difícil. Se você decidir resolver por inspeção ou ainda substituindo valores de x numa espécie de tentativa e erro, é bastante provável que você encontre bem rápido o valor de x que satisfaz essa equação. Mas a dificuldade de uma questão não é o critério que eu uso para escolher quais eu devo resolver. Eu muitas vezes escolho uma questão pelo que nós podemos mostrar a partir dela, pela elegância da resolução, dependendo dos caminhos que nós escolhemos percorrer. Eu acho que você vai concordar com isso daqui a pouquinho. X fatorial é igual a x ao cubo menos x. Toda vez que um fatorial aparece em uma equação, nós temos um problema na arrancada. Como nós não sabemos o valor desse x, nós não sabemos quantos fatores a expansão desse fatorial tem. Fatorial, como você certamente sabe, é algo definido apenas para valores maiores ou iguais a zero. E existem dois fatoriais particularmente importantes, o fatorial de 0 e o fatorial de 1, que nós definimos a partir do fatorial de 2. Para calcular um fatorial, você multiplica o número cujo fatorial você está calculando por cada um dos seus antecessores até chegar na unidade. Por exemplo, se você tem o fatorial de 3, isso é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. Se você tem o fatorial de 5, isso é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porém, quando você tem o fatorial de x, você sabe que você vai expandir isso como x, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3, e assim por diante, até chegar na unidade. Mas a menos que você saiba quanto vale o x, você não tem como saber antecipadamente quantos fatores terá a sua expansão. Uma coisa que pode beneficiar você, diante de uma situação como essa, é observar que você pode interromper parcialmente a expansão de qualquer fatorial usando o ponto de exclamação logo após o fator onde você quer que essa interrupção aconteça. Por exemplo, nesse caso aqui, você poderia dizer que x fatorial é sinônimo de x, que multiplica x menos 1 fatorial. Você sabe que a partir do x menos 1, esse fatorial indica que ele continuará sendo multiplicado por cada um dos seus antecessores até chegar na unidade. Isso também valeria se você interrompesse essa expansão parcial no x menos 2. Cansei. Quando eu ensinava isso para participantes do Enem e vestibulandos, eu tinha o hábito de dizer que o símbolo do fatorial era, na verdade, o símbolo da expressão do nosso cansaço ao expandirmos o fatorial. A gente vai multiplicando cada um dos fatores pelos seus antecessores, chega uma hora que a gente cansa e diz assim, cansei. Quando você diz cansei, você coloca o ponto de exclamação. E tudo continua bem estruturado como sempre foi. Isso eu vou levar em consideração no início da minha proposta de resolução. X fatorial é igual a x ao cubo menos x. A primeira coisa que eu vou observar é que aqui do lado direito dá para colocar x em evidência. Então eu posso reescrever isso aqui momentaneamente como x fatorial é igual a x que multiplica x ao quadrado menos 1. Como apareceu um x aqui do lado direito, eu vou manipular suavemente o fatorial da esquerda, de modo a revelar do lado esquerdo esse mesmo x evidenciado à direita. Eu vou reescrever o lado esquerdo, portanto, como x que multiplica x menos 1. Cansei. Fatorial é igual a x que multiplica x ao quadrado menos 1. E agora você tem que tomar um cuidado importante. Você pode dividir os dois lados por x, desde que você tenha certeza de que esse x é diferente de zero. Toda vez que você cancela um fator dos dois lados da igualdade, isso é o equivalente a realizar uma divisão dos dois lados da igualdade por esse mesmo fator. E se você cancelar o x de um lado e do outro aqui, você tem que ter certeza de que o x não vale zero, porque do contrário você estará aceitando como válida uma divisão por zero. Então a primeira inspeção que você tem a obrigação, o dever moral de realizar, é a do zero como uma possível raiz dessa equação. Se você substituir o x por zero, você vai reescrever isso aqui como 0 fatorial é igual a 0 ao cubo
menos 0. 0 fatorial, nós sabemos que vale 1. Do lado direito, 0 ao cubo é 0, menos 0 continua 0. Você chega à conclusão de que isso aqui é falso. E se isso é falso, você já sabe que esse x aqui não pode valer 0. E é isso que credencia você a dividir os dois lados dessa igualdade por x sem qualquer prejuízo. Quando isso acontecer, você vai simplificar x de um lado com x do outro e vai chegar nessa nova equação um pouquinho mais simpática. X menos 1 fatorial é igual a x ao quadrado menos 1. Nesse momento, eu vou materializar o expoente desse 1 invisível aqui e vou fazer com que arbitrariamente ele valha 2. Porque no momento que você fizer o expoente desse 1 valer 2, você estará diante de uma diferença entre dois quadrados. E, naturalmente, você pode fazer isso porque, de fato, 1 ao quadrado também vale 1. Essa diferença entre dois quadrados pode ser fatorada na forma de um produto da soma pela diferença. Você aprendeu isso em algum lugar no passado. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Na próxima etapa, então, eu vou sugerir que a gente reescreva o lado direito como x mais 1, que multiplica x menos 1, e se você der um passo para trás, nessa etapa você vai perceber que existe a equivalência entre as expressões que nós temos à direita da igualdade. De fato, quando você multiplica x mais 1 por x menos 1, o resultado vai ser o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, menos o quadrado do 1, que vale 1. A partir daí, você observa que surgiu um x menos 1 como fator do lado direito dessa igualdade e, portanto, passa a ser conveniente você manipular um pouquinho mais o fatorial do lado esquerdo, de modo a fazer com que ele revele x menos 1, que multiplica, subtrai uma unidade, x menos 1 vira x menos 2. Cansei. Fatorial é igual a x mais 1, que multiplica x menos 1. E você, nesse momento, deve estar pensando, vou simplificar o x menos 1 com o x menos 1. Muita calma nessa hora. Você pode realizar essa simplificação desde que você tenha certeza de que você não está realizando uma divisão por 0. Portanto, você tem que testar se o x eventualmente não poderia valer 1. O 1 é o valor de x que anularia esse fator e, consequentemente, você precisa testar para x igual a 1 essa mesma equação, exatamente como você propôs esse teste agorinha há pouco, para o x igual a 0. Testando para x igual a 1 para saber se eu posso cortar. Eu substituo x por 1 na minha equação e escrevo 1 fatorial é igual a 1 ao cubo menos 1. Do lado esquerdo eu tenho o fatorial de 1, que vale 1. Do lado direito eu tenho 1 ao cubo, que dá 1, menos 1 dá 0. Observe que, mais uma vez, nós chegamos a uma identidade falsa, o que nos leva à conclusão de que o x não pode valer 1. Se nós sabemos que o x é diferente de 1 para a solução dessa equação, qualquer que seja, nós podemos, nesse momento, simplificar os dois lados, cancelar x menos 1 à direita e à esquerda, porque na prática isso é o equivalente a dividir ambos os lados dessa igualdade por x menos 1. E eis que nesse momento nós chegamos em uma terceira versão da nossa equação. X menos 2 fatorial é igual a x mais 1. Como eu disse, a minha preocupação é só com a elegância da resolução e menos com a eficiência, com a rapidez para a gente chegar no resultado. É justamente por isso que eu vou propor para vocês agora que a gente realize uma substituição de variável, que não seria absolutamente necessária, mas que é interessante sob o ponto de vista da sofisticação. Eu vou propor que a gente substitua essa expressão x menos 2 por uma variável auxiliar. Eu vou propor que a gente troque x menos 2 por n. n é igual a x menos 2. Naturalmente, se n é igual a x menos 2, isso aqui é a mesma coisa que afirmar que x é igual a n mais 2. É só passar o menos 2 para o lado esquerdo da igualdade que você vai chegar a essa mesma conclusão junto comigo. O que significa que, simultaneamente, você pode trocar x
x menos 2 nessa equação por n e, ao mesmo tempo, você também pode trocar todas as instâncias de ocorrência de x por n mais 2. Eu vou realizar essas duas trocas ao mesmo tempo já na próxima etapa. X menos 2, você acabou de escolher, é sinônimo de n, portanto, eu tenho n fatorial. X é sinônimo de n mais 2, portanto, aqui na direita eu vou ter n mais 2 mais 1. E é bem fácil de somar os termos semelhantes aqui do lado direito. Você não tem operações matemáticas distintas, você só tem somas à direita e, portanto, pode desde já ignorar o par de parênteses. Você vai ter n fatorial é igual a n mais 3 como equação resultante. E agora vem um momento interessante. Você já sabe que o x não pode valer 0, você já sabe que o x não pode valer 1. Mas você não sabe quais são as condições que valem especificamente para n, porque você não realizou essa inspeção cuidadosa caso a caso. Ainda assim, você pode começar a experimentar nesse momento. O que aconteceria se o n valesse 0? 0 fatorial vale 1, 0 mais 3 vale 3, 1 não é igual a 3, portanto, o n não pode valer 0. Você permanece no seu teste dizendo, se o n valer 1, fatorial de 1 dá 1, 1 mais 3 dá 4, também não deu certo. Em seguida, fatorial de 2 é 2 vezes 1, que dá 2, 2 mais 3 dá 5, 2 não é igual a 5. Olha o que vem agora, fatorial de 3. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 3 mais 3 dá 6. E eis que nesse momento, por inspeção é verdade, mas eu já vou voltar a falar sobre isso para que você tenha uma proposta ainda mais elegante de resolução. Logo em seguida, você chega à conclusão junto comigo de que esse n pode valer 3. Só que a nossa equação original é na incógnita x. Eu não quero saber o valor de n, eu quero saber quanto vale o x. E, portanto, a partir do momento em que eu descubro que o n vale 3, eu retomo a minha substituição original para descobrir quanto vale o x. Inclusive, na segunda caixinha, o x já está isolado, o que torna a minha vida um pouquinho mais fácil. Se é verdade que x é igual a n mais 2, então também é verdade que x vai ser igual a 3 mais 2, ou ainda x vai ser igual a 5, e essa vem a ser a solução da nossa equação. Como eu disse desde o início, você podia ter testado, você podia ter colocado aqui o fatorial de 5, e se você realiza a operação 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você encontra 120. Substituindo o mesmo 5 do lado direito, você vai ter 5 ao cubo, que dá 125 menos 5, 120. Você tem a igualdade verificada e, nesse momento, confirma que x, de fato, é igual a 5. Mas fica melhor ainda se você se der conta de um detalhe adicional. Quando eu cheguei em n fatorial é igual a n mais 3, eu não mexi mais nessa equação, eu mantive ela conforme a primeira proposta, mas caso eu tivesse manipulado ela um pouquinho, talvez eu tivesse chegado ainda mais rápido no resultado, sem ter que testar n igual a 0, n igual a 1 e n igual a 2, como eu fiz, para chegar à conclusão de que o n tinha que valer 3. Se é verdade que n fatorial é igual a n mais 3, então também é verdade que n que multiplica n menos 1 fatorial é igual a n mais 3. Esse n do lado esquerdo pode passar dividindo, e se isso acontecer, você vai reescrever essa equação como n menos 1 fatorial é igual a n mais 3 sobre n. E agora vem o pulo do gato, que é o momento em que você percebe que essa fração pode ser separada em duas frações. Se você tem, por exemplo, metade da soma A mais B, você sabe de outros carnavais, eu tenho certeza que isso aqui é igual à soma das metades, A sobre 2 mais B sobre 2. E assim vai valer sempre que você tiver um denominador comum. Você pode, na hipótese do numerador ser uma soma ou uma diferença, você pode separar isso numa soma ou numa diferença de duas frações. Realizada essa observação, eu convido vocês a realizarem essa separação aqui junto comigo. N menos 1 fatorial é a mesma coisa que n sobre n mais 3 sobre n.
E aí você não pode esquecer que fatoriais sempre fornecem como resultados valores inteiros. Se é verdade que n menos 1 fatorial é igual a n sobre n mais 3 sobre n, então esse primeiro termo representado pela fração n sobre n valerá 1. E até aí tudo bem, porque 1 é um número inteiro. Porém, o segundo termo representado pela fração 3 sobre n, nessa hipótese, também precisa ser inteiro. E se você exigir que 3 sobre n seja um número inteiro, você vai perceber que só existem dois valores de n que são candidatos nessas circunstâncias. Você precisa que o n seja igual a 1 ou que o n seja igual a 3. Se o n valer 0, 3 sobre n sequer estará definida. E se o n valer 2, 3 meios dá 1,5, somado à unidade aqui do lado esquerdo, não teria como ser o resultado de 1 fatorial. Isso daria 2,5. E o resultado de 1 fatorial precisa sempre ser um número inteiro. Você observa que nessas condições você só teria dois valores candidatos para n. Você teria n igual a 1 ou n igual a 3. O n igual a 1 a gente descarta rapidinho. 1 fatorial não é a mesma coisa que 4 e, consequentemente, o único valor viável nessas condições seria o mesmo n igual a 3, que nós encontramos mais cedo por inspeção. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E se você gostou, por favor, não vá embora sem se inscrever no canal e deixar o seu recado nos comentários.